Olá, eu sou a professora Elaine, de Geografia. Vamos à correção das atividades? Vamos lá? Abram o livro didático na página 14 e leiam comigo. Sobre os navios negreiros, marque X para as alternativas corretas. Eram grandes embarcações que traziam pessoas na condição de escravizados do continente africano para o Brasil. Certíssimo! Lembra que eu comentei com vocês que eles vinham em navios em péssima condição de higiene, saúde e tudo, e muitos morriam? Lembra que eu comentei? Vamos à segunda alternativa? As viagens eram longas, duravam mais de 2 meses e muitas pessoas acabavam morrendo em razão da falta de água potável, de alimentos, pela falta de higiene que propiciava um ambiente favorável para o desenvolvimento de doenças. Certíssimo! Eu acabei de conversar com vocês, acabei de falar sobre isso. Eles vinham para cá, lembram? Eles foram trazidos para cá. Eles não foram convidados a vir para cá, entendeu? Então eles vieram em condições subhumanas, certo? Vamos à terceira alternativa. Os navios negreiros fizeram parte de uma história de opressão e maus tratos de diversos povos africanos. Isso, exatamente. Os navios negreiros, eles representam um período da história brasileira, uma vergonha da história brasileira, certo? Vamos à segunda questão. Os africanos escravizados chegaram ao Brasil, falavam a mesma língua e tinham a mesma cultura. Não. Lembra que eu comentei com vocês que eles foram trazidos de diferentes regiões da África e por isso eles tinham várias características distintas e também tinham várias culturas. Lembra que eu comentei? Então, a resposta correta seria não. Pois vieram para o Brasil diversos povos africanos com diferentes culturas, religiões e línguas. Quem respondeu isso ou próximo disso, acertou. Vamos para a próxima questão? Cite alguns exemplos de contribuição dos povos africanos para o desenvolvimento do território brasileiro. Quem respondeu isso ou próximo disso, acertou. Os africanos trouxeram consigo cultura, o seu saber, as suas técnicas de trabalho, aplicação em diferentes áreas. Por exemplo, a construção, foram aplicadas essas técnicas, nas moradias, nas ruas, exploração de minérios, agricultura, pecuária, marcenaria, metalurgia, o comércio. Então, várias técnicas que eles trouxeram das origens deles foram aplicados aqui no Brasil no desenvolvimento do nosso território. Vamos para a próxima questão? Qual a importância dos quilombos? Lembra que eu comentei que o quilombo era uma representação de resistência, a resistência do povo na luta pela liberdade? Então, qual é a importância? Quem respondeu isso ou próximo disso acertou. Os quilombos foram locais de refúgio para os africanos que conseguiram escapar do regime de escravidão, certo? Agora vamos para a página 17. Observem esse quadro de Tarsila do Amaral. Em 1933, a artista Tarsila do Amaral pintou uma obra chamada Operários, para mostrar a diversidade de pessoas que trabalhavam nas fábricas no espaço urbano brasileiro, correto? Essas pessoas chegaram de várias partes do Brasil e mesmo também de outros países, na realidade, né? Então, agora vem a questão. Nessa obra de arte, observe a obra de arte. Nessa obra de arte, podemos afirmar que há pouca diversidade de características físicas das pessoas representadas? Existem diferentes características ou poucas características nesta obra de Tarsila do Amaral? Acertou quem respondeu muita diversidade. Lembram que o nosso país é um país diverso, é um país miscigenado, feito de várias culturas, de pessoas vindas de diferentes países. Então, não. Pois é possível observar que há uma grande diversidade de características físicas das pessoas retratadas na pintura. Quem respondeu isso ou próximo disso, acertou. Vamos à próxima, letra B.
Como são chamadas as pessoas que vieram de outros países para morar no Brasil? Lembram que eu falei com vocês? Quem vem de fora para morar aqui se chama imigrante. Se eu sair do Brasil e for morar fora, eu sou um emigrante, tá? Agora vamos à segunda questão. É um caça-palavras. Encontre no caça-palavras o nome de alguns povos que vieram como imigrantes para o Brasil, ou seja, que vieram de fora para o Brasil. Então nós temos lá espanhóis, libaneses, italianos, japoneses, sírios, holandeses, poloneses e russos. Acertaram? Encontraram tudo? Tá? Gente, até a próxima aula. Tchau!